Olá, gente. Vamos continuar então o nosso desenvolvimento aqui da aula 11, né? A gente anteriormente trabalhou um pouquinho com interrupções no serviço, né? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a análise dos dados de entrada. Tá? Esse assunto ele vai ser complementado, né, com o assunto teórico que a gente vai trabalhar aí na sequência, né, das aulas teóricas, que seria os dados de entrada, que é o nosso último assunto teórico, inclusive. Tá? Então, para explicar esse exercício, esse assunto no Arena, eu vou usar aqui o primeiro exercício dessa aula, né, da aula de dados de entrada, esse exercício aqui que está ao lado. Então, a ideia é, a partir dessa nuvem de pontos aqui, definir qual que é a distribuição estatística mais adequada, né, para representar essa estrutura de dados. Então, isso é muito legal porque o software desenvolve isso para nós, né? O software permite aí que a gente crie, né, as nossas distribuições a partir da coleta de dados. Tá? Então, eu estou com a Arena aberto, né, e eu estou aqui com os meus os arquivos. Essa aula aqui, inclusive, se você quiser mais detalhes, quiser esse slide, você pode pegar ali no Arena, ali no Blackboard, em aulas teóricas. Tá? Mas eu acho que com o vídeo aqui, você consegue também capturar os dados. Tá? Então, o software que a gente vai utilizar é um software chamado Input Analyzer. Quando eu clicar aqui no Arena, essa janela vai sumir e aí eu trago ela de volta. Tá? Então, eu vou me referir aqui a ferramentas, o Input Analyzer, essa ferramentinha aqui. Ó. Então, ele abre uma janela, né, que teoricamente é bem simples de ser manipulada também, tá? Não tem nada assim de muito complexo. Tá? Vou trazer aqui novamente o exercício para a gente tratar sobre isso. Então, o primeiro passo é a gente escrever esse assunto numa linguagem, né, escrever essa informação numa linguagem que esse software consiga capturar. Tá? E para isso a gente vai usar um arquivo tipo o arquivo do bloco de notas, tipo um arquivo TXT. Eu vou abrir aqui meu bloco de notas e vou copiar esse arquivinho aqui. Tá? Então, vamos lá. É importante aqui ter sempre um espaçamento por um tab, tá? 356, tab 408, tab 333, 405, 389. Eu poderia continuar numa linha seguinte aqui, mas a minha ideia talvez é fazer a mesma representação, né? 400, 343, 393, 10, 354, 390, 362, que mais que eu tenho ali? 384, 399, 374, 403, 2, 366, 332, 360, voltamos aqui, Enter, 434, 353, 344, 336 e 334. É claro que nessa amostra, claramente você vê que você tem outliers aqui, né? O 10 está destoando aqui da amostra, o 2, né? E o 4.134. Vamos ignorar isso. Vamos tratar essa amostra, que descobrir qual é a distribuição estatística desse elemento, com os outliers, né? Vamos lá, então vamos salvar esse cara. Aqui tem um detalhe importante, ó. Ao salvar, tá, você precisa usar a extensão .dst. Então, vou dar um salvar como? Vamos salvar melhor, né? Aqui na minha área de trabalho, ó, eu vou trocar, eu vou tirar aqui de txt, vou passar para todos os arquivos, e eu vou escrever aqui, né?
teste.dst. DST. D de dado, S de sapato, T de tatu. Tá? Salvaram. Eu salvo o meu arquivo. Vamos ver como é que o software compreende isso de alguma forma. Primeira coisa é criar um arquivo novo. Tá? Então, criei um arquivo novo aqui. A segunda coisa é importar uma curva, né? A partir de dados existentes. Então, eu vou buscar lá o dado que eu criei. No caso aqui, o teste, né? Tá aqui, ó. Teste.dst. Abrir. E o software já prepara essa amostra para mim. Então, o que ele fez aqui? Olha, ele criou 2 intervalos no meu histograma. Um que tem todos os valores menores de 4.134 e o 4.134. Né? Então, realmente não vai dar para rodar essa amostra com esse outlier, né? Seria muito, muito ruim. Tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fechar isso aqui que eu criei, não vou salvar. Vou alterar aqui, né? Vou salvar de novo. Ó. Vou apagar esse 4.134, vou apagar o 2 e vou apagar o 10 aqui. Vamos com essa amostra aí, ver se ele reconhece isso. Ó. Salvar novamente, né? E vamos buscar um novo projeto. Então, novo, vamos importar aqui um dado existente, vamos atrás aqui do teste. Lá, ok. Opa, agora faz mais sentido. Ele equalizou a minha distribuição, mas ele criou, né, 22 intervalos. Tá? Ou seja, um número de intervalos aqui enorme, né? Aliás, 77 intervalos. Ó. A gente conversou, quando a gente trabalhou um pouquinho com tabela de simulação, a gente criou um valor de intervalo, né, orientado aí pela raiz quadrada da amostra, né? Então, era uma estratégia interessante de ser usada aqui, né? A gente pode até testar ela. Ó. A gente tem quantos valores? Tem 1, 2, 3, 4, 5, né? Com 5. É 25 valores, né? Eu estou tirando 3 aqui, seria 22, mas eu vou deixar 25. Eu vou assumir que eu tenho 5 intervalos. Eu ainda estou olhando numa abordagem muito simplista. Quando a gente trabalhar com essa aula aqui, a aula de dados de entrada, eu vou mostrar para vocês uma fórmula de Sturges que equaliza um pouco melhor essa abordagem no número de intervalos. Tá? Mas vamos supor que eu passe para 5 intervalos. Né? Então, 25 valores, raiz de 25 é 5. Então, eu vou trabalhar aqui ó, em opções, parâmetros, histograma, e você está ali para 5 intervalos. Ok, ó. Ele equalizou agora o meu histograma para o número de intervalos que eu defini com base nessa amostra. Tá? E agora o software vai dizer para a gente qual a melhor distribuição para representar esse histograma aqui em termos de aproximação. Né? Ou, em outras palavras, qual a distribuição tem o menor erro quadrático de aproximação a essa figura geométrica. Tá? Então, se eu fizer aqui ajustar todas, ó, que é esse íconezinho aqui, ele vai definir qual é a melhor. Ou seja, ó, aqui a melhor expressão para representar essa curva de pontos é uma beta que trabalha aí com 332 mais 77 vezes beta desse valor aqui. Então, esse seria a expressão que você carregaria lá para o teu create ou lá para o teu project, por exemplo. Tá? Deu o menor erro quadrático de aproximação, algo em torno aqui de 0,0066249. Tá? Você poderia trabalhar com outras, ó. Você pode pegar o resumo de todos os ajustes, ó, e aqui ele te mostra, ó. Olha, a beta foi a menor, na sequência você teve aqui, ó, a uniforme, na sequência você teve a Weibull, na sequência você teve a Erlang,
mas todas elas tiveram um número maior, né, um erro maior, por assim dizer. Acho que essa que é a expressão, né? Todas elas tiveram um erro maior ao valor. Mas nada impede de você forçar, ó. Pô, como seria a uniforme, né? O que era a uniforme aqui, ó? Então você poderia fechar, né, essa análise aqui, ou melhor, minimizar para não ter problema. E aí você pode encaixar, ó. Vou encaixar aqui a uniforme, ó. Ele mostra para você qual seria a ideia. E aí ficou uma uniforme, ó, que vai variar de 332 a 409. Ele provavelmente pegou o menor valor e o maior valor, assumindo que todos os elementos da amostra estão considerados. Tá? Então é isso, essa é a primeira abordagem, né? Você sairia aí com estes valores, né, para o Arena a partir das coletas que você executou. Se estivéssemos fazendo o projeto, né, num ambiente normal e vocês estivessem coletando dados, né, nos sistemas a qual se propuseram aí fazer o projeto, vocês teriam grandes nuvens de pontos como essa, bem maior, inclusive. E aí vocês estariam agora sabendo como levar isso para o Arena. Então é exatamente desta maneira, né? Você usa o Input Analyzer para trabalhar com esses dados de entrada e transformar isso em uma expressão que possa ser utilizada no projeto. Tá? Para a entrega, basta você vir aqui, salvar, né, essa análise, esse DFT, pode dar o nome que você quiser, e acreditar lá no Blackboard para valer o resto das presenças aí da aula 11. Tá? Então, não tem problema, bem tranquilo. Pode ser tanto a beta aqui, como pode ser a uniforme, não tem problema. Basta você fazer a entrega dessa atividade. Grande abraço, gente, e até mais ver.